Meus irmãos, nesse momento eu os convido a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Iremos ler do verso 1 ao verso 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 4. À medida que você encontrar o texto, você pode se colocar de pé no seu lugar. Romanos, capítulo de número 8, versículo de 1 ao 4. Romanos 8, versículo 1 ao 4. Esse é um texto da palavra do Senhor que trata sobre a nossa salvação em Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar? Santo Deus, soberano, Pai querido, nós nesse momento te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, a Tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, misericórdia da parte do Senhor para compreender as sagradas Escrituras e viver, ó Deus, aquilo que o Senhor exige de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo alimente a nossa alma, ó Deus, com a pregação do Teu Evangelho. Abre os nossos olhos, ó Deus, e nos faz ver, enxergar, contemplar as maravilhas da Tua santa lei. Nos faz ouvir a Tua doce voz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Segunda-feira, eu fui ao cinema assistir o filme Oppenheimer. Não vou dar spoiler, mas é um filme que trata, e todos conhecem, acerca da bomba atômica, que foi lançada no Japão no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Isso em 1945. Esse filme, dirigido por Christopher Nolan e dirigido com excelência, trata justamente da história desse físico, Robert Oppenheimer, que foi o criador da bomba atômica. Esse filme trata dos dilemas do seu coração e tem um momento em que ele afirma: agora eu sou a morte, a destruidora de mundos. Agora eu sou a morte, a destruidora de mundos. A frase que ele cita foi escrita há mais de 2.500 anos. E isso foi registrado em um poema, não é, na Índia. No entanto, ela é associada nos dias modernos a um evento mais recente na história do mundo, tão destrutivo quanto o seu enunciado, isto é, a bomba atômica. Em especial, o seu criador, Oppenheimer, cita esse trecho desse poema: agora eu sou a morte, a destruidora de mundos. Mais do que a morte física causada pela bomba, certamente essa morte também trata do pecado. Uma morte causada pelo pecado. Mais do que a cadeia
de pessoas sendo mortas por causa do fogo consumidor, sem sombra de dúvida, o pecado é essa cadeia, um fator em série que destrói e vem destruindo a vida de muitas pessoas. É como um abismo que chama outro abismo, um pecado que chama outro pecado, a morte que vem e que assola também o coração da humanidade. Até mesmo a Bíblia diz de onde vêm as guerras, senão do coração do homem. Um coração marcado pelo pecado, um coração marcado também pela morte. Agora eu sou a morte. E talvez essa frase poderia ser também a sua frase, a minha frase, e talvez seja a frase de muitas pessoas que estão marcadas pelo pecado. A morte que assola o nosso coração, os abismos que assolam o nosso coração. As ambições, as paixões, os ídolos. É como uma série, uma cadeia de destruição. Quem pode nos salvar dessa morte causada pelo pecado, que assola a nossa alma? Quem é que pode nos salvar, nos livrar dessa condenação que muitas vezes escraviza as nossas ações, as nossas atitudes? Quem é que pode nos libertar de nós mesmos? Esse dilema, irmãos, foi o dilema também do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Ele escreve justamente no capítulo 7, versículo de número 24, dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado o homem que sou, quem vai me livrar dessa morte que assola o meu coração? Desventurado, ou seja, miserável homem que sou, quem vai me libertar do pecado? Quem vai me libertar das ambições da minha alma? Quem vai me libertar da prisão que escraviza as minhas ações? Quem vai me libertar da condenação eterna causada pelos meus pecados? Quem é que vai me libertar desse corpo maldito que é inclinado para a destruição, para a morte, para o mundo? O apóstolo Paulo, ele está vivenciando esse dilema. Ele quer fazer o bem, mas o seu corpo é inclinado a fazer o que é mal. Ele não quer fazer o mal, mas as suas ações, o seu instinto é inclinado a fazer aquilo que desagrada a Deus, ou seja, o mal. Aquilo que ele quer fazer, ele não faz. Aquilo que ele não deseja fazer, isto ele faz. É por isso que ele diz: quem vai me livrar dessa morte? Quem vai me livrar dessa escravidão? E mais que isso, o salário do pecado é a morte. Essa condição nos leva também ao juízo eterno, ao inferno. Quem vai nos livrar dessa condenação eterna causada por essa morte que assola a minha vida? É isso que Paulo diz nesse contexto de Romanos capítulo 8. Ele diz isso no versículo 24 do capítulo 7. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quem vai me salvar? Quem vai me livrar? Ele então responde: graças a Deus por Jesus Cristo que me salva. Graças a Deus por Jesus Cristo que me liberta. Graças a Deus por Jesus Cristo que me livra dessa morte, dessas ambições, do pecado e do salário do pecado, que é o juízo eterno de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, está apresentando aqui no capítulo 8, quando ele responde a essa pergunta, ele está falando sobre essa salvação que há em Cristo Jesus.
E o primeiro aspecto dessa salvação se encontra justamente aí, no versículo 1. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler. Vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro aspecto da nossa salvação em Cristo é que nenhuma condenação há para nós. Primeiro aspecto, nenhuma condenação há. Desventurado homem que sou, quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar da consequência causada por esse corpo? Quem vai me livrar da consequência causada pelas minhas ações? Quem vai me livrar da consequência do meu pecado? Quem vai me livrar do juízo eterno, da morte eterna? Porque o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. E a morte não é simplesmente uma morte física, mas é uma morte espiritual, ou seja, o juízo eterno de Deus. E Paulo então apresenta esse dilema no capítulo 7. Eu peco contra o Senhor, eu sou desventurado, eu faço muitas vezes aquilo que não agrada a Deus. Quem vai me livrar, portanto, da consequência dos meus pecados? E aí ele afirma, graças a Deus por Jesus Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso pecado foi pago por Jesus Cristo e é por esta razão que não há condenação para nós. Esse é o primeiro aspecto da nossa salvação. Em Cristo não há condenação. Em Cristo não há nenhuma condenação. A grande verdade, irmãos, de Romanos 8, versículo 1, é que essa expressão apresentada, nenhuma condenação, é uma expressão legal, que significa estar livre de qualquer dívida ou penalidade. Ninguém tem qualquer acusação contra nós. Por quê? Porque Deus pagou o preço de todos os nossos pecados. Deus não tem nenhuma acusação contra nós, porque Ele vê o sangue de Jesus Cristo que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Como é que nós nos apropriamos dessa graça, desse livramento de nenhuma condenação? Está justamente aí no versículo 3, acompanhe comigo. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. O apóstolo Paulo utiliza aqui, irmãos, um sentido da lei diferente daquele que a gente é acostumado a pensar. A lei que o apóstolo Paulo aqui está utilizando não é o sentido da lei mosaica, da lei moral, dos 10 mandamentos. Mas essa lei apresentada no versículo 3 de Romanos 8 é a lei da nossa vida, a lei da carne, a lei do nosso corpo. Essa nossa vida, essa lei que opera dentro de nós, isso que está dentro de nós, essa lei está enferma, porquanto que fora impossível a lei no tocante, no que estava enferma pela carne, ou seja, era impossível pelas nossas ações, pela nossa vida, pelo nosso próprio corpo, obedecer a Deus e satisfazer a sua eterna vontade. Nós jamais conseguiríamos satisfazer o Senhor, porque a lei que em nós habita, essa lei está enferma. O nosso corpo está enfermo. É por esta razão que fez Deus, então, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Paulo, portanto, está dizendo que essa lei, esse corpo enfermo, o juízo de Deus que nos condenava, foi então colocado sobre o corpo de Cristo, sobre a vida de Cristo. E ele veio em corpo, em semelhança de carne pecaminosa. Veja, não é carne pecaminosa. Ele não é pecador, mas ele veio
semelhante a esse corpo, para ser o nosso representante, porque o nosso corpo estava o quê? Enfermo. Nosso corpo está inclinado para o pecado. Ainda habita em nós esses requisitos da queda humana, do pecado. Nosso corpo estava assim, enfermo. No entanto, veio Jesus em um corpo perfeito, não enfermo, não pecaminoso, sem pecado, obedeceu por nós, cumpriu a lei de Deus por nós, satisfez a justiça de Deus no Calvário. Portanto, Cristo Jesus, no Calvário, está recebendo juízo, a condenação de Deus pelos nossos pecados. É por esta razão que aquele que confia no Senhor Jesus, que tem fé no Senhor Jesus, ele então recebe da graça, recebe do livramento, porque Cristo foi condenado pelos pecados. Cristo, portanto, é o nosso representante, é o nosso fiador, que está recebendo o juízo de Deus. O juízo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E pelo seu castigo, pela sua condenação no Calvário, nós recebemos então a salvação, uma graça pela fé nele. É por esta razão que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo foi condenado em meu lugar, em seu lugar. Nenhuma condenação há para nós, por quê? Porque Jesus Cristo, o perfeito, veio nos representar e morreu pelos nossos pecados. Nós não temos, irmãos, nenhuma dívida para pagar ao Senhor, o Santo Juiz, porque Cristo pagou toda a dívida no Calvário pelos nossos pecados. É por esta razão que nós podemos descansar na obra de Jesus, porque a obra de Jesus é uma obra perfeita, a obra que Ele fez na cruz é uma obra perfeita, o seu sangue é um sangue perfeito, aquilo que Ele derramou no Calvário é perfeito, nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados, e nada, portanto, pode nos separar desse livramento, dessa bênção, dessa graça alcançada por Jesus na cruz. Nenhum pecado pode nos acusar, nenhum pecado pode mais nos condenar, o acusador não pode mais nos condenar, porque Jesus já foi condenado pelos nossos pecados, Jesus já foi o nosso fiador, Ele pagou o preço de todos os nossos pecados, Jesus Cristo. É por esta razão que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o termo é nenhuma. Nenhuma acusação do passado, nenhuma condenação do presente, nenhuma acusação do futuro, nenhuma condenação está sobre as nossas vidas, nenhuma, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os nossos pecados. A obra dele na cruz paga todos os nossos pecados, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados também do futuro. A obra de Jesus no Calvário paga todos os nossos pecados. É por isso, irmão, irmã, que quando o mundo se levantar para tentar de algum modo lembrar você do seu passado, lembrar você do seu pecado, daquilo que você fez ou fazia, se o mundo se levantar para querer te acusar e condenar, lembre-se, o sangue de Jesus Cristo já me livrou de todos os meus pecados. Nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque meu passado já foi perdoado por Jesus. Mesmo que Satanás se levante e sussurre nos seus ouvidos, acusando você de suas transgressões, lembre-se de Jesus Cristo. A obra dele no Calvário é maior e nada pode separar você do perdão que foi alcançado, conquistado com o sangue do Cordeiro. Se as pessoas, até mesmo que vivem com você, olhar para você e dizer, aí tem um crente, mas fazia coisa errada, olha ali, é uma cristã, é um cristão, mas só fazia aquilo que era impróprio.
Se as pessoas até mesmo chegarem com esse tom para você, lembre-se, o teu representante é Jesus. E você pode até afirmar, sim, eu fazia. Sim, eu caí muitas vezes. Mas a grande verdade é que Jesus Cristo já pagou o preço de todos eles. Jesus Cristo já pagou o preço. Nenhuma condenação há para a sua vida, meu irmão. Nenhuma condenação há para a sua vida, minha irmã. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre você. Nenhuma. Olhe para Jesus Cristo. Talvez se você diga, mas pastor, meu pecado foi grande. Mas pastor, foi demais. Eu digo para você, querido, firmado na palavra de Deus, nenhum pecado é maior que o sangue do Cordeiro. Nada pode nos condenar, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. É por isso que Paulo então diz, irmãos, aqui no verso 3, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo o nosso pecado. Sabe por que não somos condenados? Porque Deus condenou na carne de Cristo os nossos pecados. A obra dele não foi em vão. A obra dele é maior. O que ele fez é mais poderoso do que qualquer erro, qualquer pecado, qualquer transgressão, qualquer passado. Ele é mais poderoso. Se você estiver com você mesmo, se você estiver apenas em você e não em Cristo, você deve temer, sim. Porque se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus Cristo, o juízo de Deus vai chegar sobre a sua vida no tempo da volta de Jesus. Se você ainda não está no Senhor, se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida, se você ainda está longe de Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não creu no Senhor, se você ainda não fez a sua confissão, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus vai pedir conta dos seus pecados. E certamente você será condenado. Porque você errou, você erra e continua errando. Nós erramos, a gente erra, e a gente continua errando porque a gente é falho. Até Paulo mesmo no capítulo 7 está nesse dilema do espírito interno dele. Eu quero fazer uma coisa, mas não faço, e o mal que eu não devo fazer, este faço. Até Paulo errou, pecou, quanto mais nós. Então, se você ainda estiver longe de Cristo, você será julgado e condenado ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, é o inferno, é o juízo, é a condenação. Mas há, querido irmão, querida irmã, a boa nova, o Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo para ser condenado pelos nossos pecados, ser morto pelos nossos pecados. A condenação, o juízo, a ira de Deus que cairia sobre nós, caiu sobre Cristo. É por essa razão que, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua história, como seu representante, você será salvo, nenhuma condenação chegará sobre a sua vida, você receberá do Pai as bênçãos eternas, gloriosas da eternidade, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É, portanto, meu querido irmão, se você ainda não fez essa confissão, essa oração, faça essa oração hoje, entregue a sua vida a Jesus, confie nele, confesse-o como seu Senhor e Salvador, porque Jesus é a nossa única alternativa, a nossa única esperança. Ele é a nossa porta para a eternidade, a porta para a vida eterna, a porta para a salvação, e ele mesmo diz: eu sou a porta.
Ele é essa porta, Ele é o caminho que nos conduz ao Pai com graça, com bênção, com vida eterna e sem condenação, e sem juízo, e sem maldição, porque Cristo recebeu essa maldição na cruz, por mim, por você e por todos aqueles que ainda crerão na sua obra e em sua pessoa. Segunda verdade, irmãos, o segundo aspecto é que em Cristo também não existe nenhuma escravidão. Esse é o segundo aspecto da nossa salvação em Cristo. Primeiro, em Cristo, nenhuma condenação. E segundo, em Cristo, nenhuma escravidão. Nenhuma escravidão. Volte para o texto, Romanos capítulo 8. Veja o que diz o versículo 2. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler em uma só voz, enquanto eu tomo um pouco de água, tá bom? Então, toda a igreja, em uma só voz, o versículo 2. Estamos lá? Te livrou da lei do pecado e da morte. Como eu falei, irmãos, Paulo usa aqui esse sentido da lei do coração, do nosso ser. Nós estávamos, irmãos, escravizados à nossa própria carne, ao pecado. O Espírito de Cristo, portanto, vem para não apenas nos salvar, nos libertar, nenhuma condenação, mas também vem para nos libertar da escravidão do pecado dentro do nosso coração. É isso que ele diz no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou dessa lei do pecado, dessa escravidão do pecado, dessa situação de escravo. Ele nos livrou da lei do pecado. De que modo? Verso 4, veja o que diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo vem, morre pelos nossos pecados, para nos libertar, para nos salvar. Ele vem até nós, nos liberta da condenação, mas Ele põe também em nós o seu Espírito, nos livrando da escravidão do pecado, a fim de que andemos não mais segundo a carne, mas conforme está descrito no verso 4, mas segundo o que? O Espírito que em nós habita. Não somos mais escravos da nossa carne, mas nós podemos agora realizar a vontade do Espírito Santo que em nós habita. Não somos mais escravos do pecado, mas nós podemos agora, pelo Espírito Santo que em nós habita, obedecer à vontade de Deus. Não somos mais escravos às transgressões da vida, mas agora, pelo Espírito Santo que em nós habita, nós podemos satisfazer a lei de Deus, obedecer a Deus, porque fomos, irmãos, libertos da escravidão, do pecado e da morte. Aqueles que estão em Cristo, portanto, vivem uma novidade de vida. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem furtava, não faz mais isso. Quem vivia na promiscuidade, vive agora numa vida santa. Quem estava debaixo da escravidão, agora é liberto e vive em novidade de vida. Há uma nova dinâmica de vida.
É bem verdade, irmãos, que a vida do crente, a gente pode errar, a gente pode falhar, e a gente vai errar, e a gente vai falhar, porque ainda não somos perfeitos. No entanto, nós temos o Espírito Santo em nós que nos constrange quando nós pecamos. Nós temos o Espírito Santo em nós que nos entristece quando nós erramos. Nós temos o Espírito Santo em nós que nos levanta quando nós caímos. Nós temos o Espírito Santo em nós que nos mostra a verdade dEle, a vontade dEle, e que inquieta o nosso coração quando nós estamos para pecar contra o Senhor, porque em nós habita uma nova dinâmica de vida promovida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que acontece na vida do cristão. É isso que acontece em nossa vida. Somos livres da condenação, mas também livres da escravidão do pecado. Nenhuma condenação, nenhuma escravidão. Nenhuma condenação, nenhuma escravidão. Talvez você viva esse dilema. Talvez você viva hoje esse dilema. Quem vai me livrar desse corpo pecaminoso, das minhas lutas internas, das minhas guerras internas? Quem vai me livrar dessas ambições do meu coração? E talvez o seu dilema seja também o dilema de Oppenheimer. Essa morte que assola o meu coração, quem vai me livrar disso? Quem pode me trazer liberdade e pleno perdão? E a única resposta para nós é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Em Cristo, nele não há nenhuma condenação. E nele também não há nenhuma escravidão do pecado. Ele é a nossa vida. Fiquemos de pé e vamos orar.